Vamos ver se a garganta abre. Bom, havia uma casa ali, umas laterais, vamos dizer assim, no subúrbio de Jerusalém, uma casa de 3 andares pertencente a José de Arimateia. Nessa casa houvera sido a reunião da última ceia, e ali estavam o quê? Os apóstolos e Maria de Nazaré, e Maria de Madalena também nessa casa, aguardando. Eles estavam com medo. O mestre havia sido preso naquela quinta-feira e levado aos tribunais. João, o evangelista, o acompanhava, e os outros foram se esconder. Eles tinham medo. Eles fizeram isso com um mestre que tinha o quê? Superpoderes. Curava leprosos, trazia gente da tumba, curava cegos. O que iam? Andava sobre as águas. O que iam fazer com eles? Então eles estavam com medo mesmo. Quando a porta se bate a porta, apressadamente alguém vai abrir. É João que volta trazendo mensagens de Jesus. O coração agonizado da Mãe Santíssima, que estava no 3º andar da casa, desce correndo. Ela desce com passos rápidos e vai até João. Chega em João está com uma cara boa, né? E ela pergunta: cadê meu filho, João? O que fizeram do meu filho? Não trago notícias boas, mãe. Chama de mãe. Senhora, Pilatos já lavou as mãos. Vão crucificá-lo. Mas por quê? Do que acusam? Insurreição. Ela não entendia. Ela não entendia. Aquele homem que via beleza em tudo, quando viu um animal morto, apodrecendo, olhou para os dentes dele e disse: que bonitos dentes tem esse animal. Às vezes ficava com raiva, entre aspas, né? Indignado, como no episódio do templo, né? Dos centilhões do templo, dos vendilhões do templo, melhor dizendo, onde ali ele os expulsa. Mas tinha seus motivos. Mas via beleza, só pregava amor. E ela não entendia. Ela sofre um colapso, quase um desmaio. Os apóstolos correm, atendem. Mas antes que qualquer um diga alguma coisa, ela diz: leve-me até meu filho. Lógico que era uma imbecilidade, eu não tenho outro termo. Por quê? Na noite daquele dia, aquela quinta-feira, havia muitas milícias na rua. Lá da Torre Antônia se via tudo. Era Páscoa judaica. No outro dia eles iam fazer o quê? O sacrifício daquele que expia os pecados do judeu, o bode expiatório. Por isso que se diz que Jesus, que morreu a sexta-feira santa, é o Cordeiro de Deus, que eles sacrificavam um animal para expiar os pecados dos judeus, e Jesus morre na mesma data. Daí que vem o Cordeiro de Deus. Mas ela insiste, pega o pesado manto, aquele manto pesado que as mulheres carregavam. O Oriente é frio à noite, né? É clima de deserto, as noites são frias. Mas mesmo a contragosto de todos, João vai se escondendo às sombras até chegarem à base da Torre Antônia. A Torre Antônia, abaixo dela havia o quê? Cavados cavernas, onde eram as celas. Cavados, né? Ali naquele meandro de pedra que dava sustentação a essa torre romana. E a porta da entrada da carceragem havia 2 soldados. Lógico que extremamente bem vestidos, polidos, porque era necessário que o soldado romano mantivesse a sua veste sempre limpa. Era lex romana. Ali estava o poder do Império Romano em cada um dos seus cidadãos. Maria aproxima-se daquele menino, sei lá, talvez mais novo, ou da idade de seu filho, podemos chamar de um menino, um jovem homem. E quando ela chega, ela pede para ver. Seu filho estava ali, encarcerado. No outro dia seria crucificado, e ela pede para ter com ele alguns minutos. E o soldado pede para que ela se afaste. Novamente ela insiste, e o soldado novamente pede para que ela se afaste. Na terceira tentativa, ele faz uso de sua lança arqueada, ali na área romana, e a contempla a têmpora, onde ela cai no chão, sangrando um pouco. Diz-nos ali Amélia Rodrigues, nos livros escritos por Divaldo Franco, Pelos Caminhos de Jesus, Primícias do Reino, entre outras obras de literatura, que espíritos superiores imbuíram ali de Maria e a retiraram do corpo para que ela não houvesse de fazer novamente aquilo, pois ela poderia ser morta pelo soldado. Quando Maria recobra sua consciência, ela já está caminhando na caravana funesta.
À frente ali, um cavalo branco. E nesse cavalo branco, enquanto um homem bem vestido, também de armadura romana, batia sua matraca. Alguém sabe o que é uma matraca? Os comedores de biju aqui sabem o que é uma matraca. Ela sorriu, eu também, olha aqui o que o biju fez comigo. Mas era muito bom. Quentinho, não, passava, eu adorava aquilo. Mas enquanto batia a matraca, ele gritava: há um homem morto que está passando, há um homem morto que está passando. Se alguém souber de alguma coisa que alivie, ou mesmo desincrimine, tire a pena, fale agora o cálice para sempre. Um dia na minha vida, alguns anos atrás, eu olhei para trás, para os lados, mas ninguém falou nada. Né, bem? Quem já casou aqui já ouviu essas frases? Isso faz parte da lei romana. E ela não entendia aonde estavam todos aqueles que ele curou: paralíticos, leprosos, tuberculosos, pessoas sem membros, entre outras coisas. Onde estavam? A mulher hemorroísta, onde estava? Ela não entendia. É lógico que talvez ninguém se colocasse. Jesus cuidava o quê? Pessoas marginais da sociedade. Esses não tinham voz na lei romana. Mas mesmo assim seu coração agonizava. E ela pegava talvez um certo ressentimento, uma mágoa do pai. Mas em instantes ela lembrava: afasta de mim a serva do Senhor. E aquela mágoa desaparecia. Mas mesmo assim, como aquele homem à frente, ali, condenado, entrara pelo portão dourado, simplesmente menos de uma semana antes, ovacionado, jogavam-lhe presentes, jogavam-lhe joias, dinheiro, tapetes e panos raros, perfumes e bálsamos, abandavam-lhe o quê? Folhas de palmeira, dizendo que o Messias havia chegado. E ele transportava tudo isso acima dos bens terrenos. Quem pisava em toda essa reinância do reino de Mamon, uma redundância, mas quem pisava nessas ofertas materiais era o jumentinho que ele mandara buscar. Ele estava acima disso. Ele estava acima das coisas terrenas. E Maria então não entendia, mas olhava aquele homem à frente, açoitado. Aquele homem houvera levado 35 chibatadas alternadas de um cilício, de um chicote egípcio de 7 pontas de couro, onde 7 lanças de couro, onde cada lança dessa de couro, na ponta havia uma unha de gato com um copinho, sabe desses que a gente pega sorvete? Uma bolinha de metal daquela afiada com uma unha de gato. Aquilo onde batia arrancava nervo, pele, o que tivesse carne. Era um açoite. Ele fora alternadamente chicoteado as costas e pernas. Dizem que ninguém sobreviveria a esse açoite. Dizem, mas lá estava aquele homem que carregava uma trave nas suas costas de 70 quilos. Em sua cabeça uma coroa, vamos dizer melhor, um capacete de espinhos, tirados da latrina de Jerusalém, o meias fezes, os dejetos. Jesus já estava com tétano a esse momento. Já se via as marcas brancas, roxas em sua pele, os carrilhões formados pela doença. Mas mesmo assim aquele homem resistia segurando aquela trave. Enquanto esse cortejo acompanhava, poucos daqueles que o seguiam lá estavam. Tomé, longe, vestido de fariseu. Barnabé, Bartolomeu, olhando de um monte próximo. João acompanhando tudo, desde o julgamento. Judas já houvera saído. Pedro negara e se escondera na casa. Mas aquele homem caminhava até que uma hora tropeça. Por quê? Aonde Jesus estava preso, ao portão dourado e ao monte de Gólgota, era perto, dava uns 250, 300 metros. Mas os romanos tinham outras intenções. Fizeram dar a volta em toda Jerusalém, até sair pelo portão.
para mostrar o poderio romano. Acompanhavam Jesus também dois homens, Dimas e Gestas, e nós vamos falar deles, dois bandidos condenados. Mais para frente, aquele homem, o mestre, dá um tropeço, aquela viga de madeira cai ao chão, mas os romanos chamam um homem chamado, passou no teste, Simão de Cirineu, ou Simão ou Cirineu, que vai completar ali o trajeto segurando a cruz. Lógico que ele pegou aquilo, talvez não seja de bom grado, mas alguém falou para ele, se não levar morre. Então ele levou, feliz ele por ter levado, deve ter ganhado seus pontos. A caravana chega ao Gólgota. No Gólgota havia buracos pré-marcados, ou pré-furados ali, de mais ou menos 1 metro de fundura. Uma das traves é colocada à beira do buraco, e aquela que naquele momento Jesus leva é colocada em transversal. Haviam 2 tipos de crucificação romana, uma em X e a outra em crucificação como a gente conhece na cruz. Essa aqui eles usavam em casos especiais, a mais comum era em X. Então jogam o mestre, aquele farrapo humano, açoitado, já ali comprometido pelo tétano. Jesus era um homem magro, esguio, era alto para a sua época, de 1,74, 1,78. Ou colocam sobre aquela trave que já havia furos pré-demarcados. A sorte para aquele que seria crucificado, entre aspas, era se seu pulso, bem aqui ó, na mão e no pulso, porque aqui não quebra, tá? Alcançasse aquele furo onde um cravo romano de 30 centímetros, um prego quadrado, seria cravado. Senão, eles simplesmente apoiavam o pé sobre o peito do condenado e puxavam o seu braço até alcançar o furo, deslocando toda a parte óssea. Dizem que o mestre foi assim. Isso está dentro de um livro escrito por Ana Bernadette, que é uma santa católica, no qual foi baseado o livro que deu origem ao filme de Mel Gibson, que é A Paixão de Cristo. Está ali baseado, aquele livro é totalmente baseado na história dessa mulher que contou as visões dela da crucificação de Jesus. Novamente é passado esses pregos, então, e ele é cravado na cruz. Vocês imaginam o coração da mãe, enquanto cada batida rítmica daquele cravo, a agonia e a dor das pessoas que estavam sendo. O mestre não era diferente, estava no corpo humano, é lógico que ele gritava de dor. É lógico, porque aquilo vai rompendo ossos, tendões, e eles eram tão bons que faziam que não rompiam as artérias, para a sorte de alguns, né, que poderia ali morrer esgotado. Novamente, então, sobre um calço na parte de baixo, colocavam-se os 2 pés dessa ponta e batiam um cravo um pouco maior de um calcanhar ao outro, cravando novamente na cruz. Dizem que a dor é tão horrível que muitos morriam na crucificação, que essa dor ela é tão lacerante que pessoas morriam só de sentir essa dor, fartavam de derrames. Mas o mestre aguentou. Novamente essa cruz é colocada, então 3 cordas amarradas, uma ponta, 2 laterais e puxada, onde ela desce num movimento rápido até o fundo. E quando ela bate, dizem que o mestre gritou, arfou e cuspiu sangue. E nesse momento a mãe não aguenta. Maria estava ali, ao pé, vendo tudo. E ela sai do corpo. Seu espírito deixa o corpo ali e ela sai. Ela vai recordar no mundo espiritual e se vê como uma virgem do templo, ainda menina. Seus pais, Ana e Joaquim, engraçado dizer, Ana e Joaquim são santos católicos, mas para quem já leu o Novo e o Antigo Testamento não vai achar referência a esses 2 nomes. Esses 2 nomes vêm de um evangelho apócrifo, não canônico, fácil de encontrar na internet, que é o evangelho de Tiago, irmão de Jesus, que conta a história da concepção e tudo aí de Maria. Para quem quiser, é de lá que vem esses
nomes de Ana e Joaquim, tá? Os pais de Maria, a história de Maria como virgem no templo. Bom, ela se lembra, só que tinha um problema. As mulheres menstruam, e é inconcebível uma mulher entrar ou menstruar dentro do templo. Isso era fora de cogitação, que era impuro para eles, para os judeus. Então ela tinha que sair do templo, mas ela só poderia sair do templo casada. Tiago, irmão de Jesus, conta como foi a escolha de José para marido de Maria no seu evangelho. Eu não vou entrar em história há muito tempo, tá bom? Curiosidade, quem quiser ver, guardem bem. Evangelho apócrifo, Tiago, irmão de Jesus, tá? Bom, ela lembra, então, que casou-se com José, numa cerimônia até bem contestada. José ficara complexado, porque ela era muito nova, ele já era um homem velho. Mas a família de Jesus, José naquela época, trabalhava para José de Arimateia, o mesmo dono da casa do cenáculo, já para a família de José de Arimateia há algum tempo. E José tinha que sair para uma outra cidade, onde ele tinha um compromisso com a família de Arimateia ou com o próprio Arimateia, onde ele ia construir casas. A família de José, ali, ela trabalhava com pedrarias, pedreiros e carpinteiros. Mas o que eles mais trabalhavam era como pedreiros, tá? Edificando sinagogas, templos, casas e outras coisas. Até que era uma profissão respeitada, não era uma profissão tão desmerecida, era uma profissão respeitada. Então José pede que Maria fique e ele se ausenta 4 meses. Nesses 4 meses, Maria recebe a visita de um anjo. E esse anjo fala: ó, Maria, tu és cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é vós entre as mulheres, e bendito é esse fruto do teu ventre, que se chamará Jesus. Nós estamos rezando a Ave Maria. José chega, pega Maria grávida, já com os 3 meses, aparente, enlouquece. O que você fez comigo? Primeiro ele se culpa de ter casado com ela, depois a culpa, e vai ter com alguma coisa. Ela conta a história, mas ele no primeiro momento não acredita, até que ele recebe a visita de Gabriel, onde Gabriel conta e narra a ele que ele for escolhido, e mostra-lhe que ele era aquele que educaria o Mestre, o Messias. E ele se sente louvado, ele se sente alegre. E aí ele encoberta Maria, porque qual que era o castigo? Apedrejamento. Maria ficara grávida com a ausência do marido. Como que se explicaria isso? Bom, ele acoberta Maria e fala: vá para Isabel. Maria estava já ali, passado um tempo, que ela vai visitar Isabel já por 6 meses. Quando ela chega lá na casa de Isabel põe a mão em seu ventre e diz: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está aí a Ave Maria. E essa Ave Maria era rezada desde a época de Jesus, desde a época da Mãe Santíssima. E ela era rezada como Mãe de Jesus. Aí falei aqui na última palestra que eu vim, né, da reformulação católica, lá em 325, no Concílio de Nicéia, mudaram para Mãe de Deus. Mas inicialmente era rezada como Mãe de Jesus. Mãe de Deus é uma forma que eles colocaram Jesus no catolicismo, na fundação da base do catolicismo, para igualar Jesus a um Deus, né? Criaram a Trindade, ou a Santíssima Trindade, porque não poderia, como um bandido visto aos olhos romanos seria um guarda, então igualaram ele a Deus. E aí passou a ser orada como Mãe de Deus, a partir daquela data. Isso nos foi passado até hoje. Bom, eles voltam, ela volta, eles acertam. Para quem saber como é que foi feito o acerto aí, a espiritualidade está lá nesse evangelho que eu citei. Tiago, irmão, eles conta como é que foram feitos os testes para saber que ela não tinha cometido adultério. Está tudo lá, quem quiser busque lá. Bom, eles têm que ir fazer o ressonamento lá em Jerusalém, e no caminho Maria começa o trabalho de parto. Eles pedem abrigo ali naquelas instalações que haviam ali. Entendam que na época mais fria, quando se fazia frio da noite, os animais eram bens caros, eram levados às partes de baixo das casas, e eles eram tratados lá em noites frias, em dias frios.
para que não houvesse perda. E eles pedem abrigo numa casa, numa estalagem, onde for. E ali, entre os animais, numa manjedoura, que nada mais é que um coxo, esse menino nasce. E é tão interessante que no dia que ele nasce, se ouvem vozes no céu que diziam: aleluia, 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 bendito é aquele que vem em nome do Senhor, aleluia. Mas também se dizia: bem-aventurados os homens de paz na terra. Ali estava o propósito da vinda de Jesus: abrir caminho para os brandos e pacíficos, porque esses herdarão a terra, e nós estamos na transição planetária. Ela lembra então da visita dos reis magos, e eles, com um ato de ingenuidade, contam a Herodes. É lógico que Herodes fica furioso. Como poderia existir outro rei de Israel senão ele? E manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Eles fogem. O anjo ajuda eles a fugir. Eles fogem em caravana, se escondendo de carroça, né? A família. Não esqueça que José tinha filhos do casamento anterior. E também estão ali. A espiritualidade nos diz que Maria teve filho com José depois. Não vem a questão. Bom, eles vão dormindo onde dá, em cavernas, essas coisas. E numa dessas cavernas, enquanto Maria amamentava o pequeno Jesus, 2 homens do lado de fora, já homens feitos, entram. Um espera a porta e o outro entra. Para roubar, para matar, queriam bens, anuladores. Olham, aquele homem olha aquela mulher amamentando aquela criança, e a paz que ele tem é tão grande que ele sai e avisa o outro: vamos embora, aqui não há nada para nós. Mais tarde, esses 2 estariam um à esquerda e outro à direita de Jesus. Eram Dimas e Gestas. Eles continuam, vão para o Egito, ficam um tempo sob o abrigo de José de Arimateia, que dá condições financeiras para que eles vão. Quando eles voltam, se estabelecem novamente, o Jesus mais ou menos com 11 anos, eles têm novamente que ir ao estacionamento em Jerusalém. E lá Jesus fica no templo, digamos entre aspas, incomodando os doutores e sacerdotes. E a família faz as outras coisas e vão embora. Mas como um cachorro que tem 3 donos morre de fome ou de sede, eles esquecem de verificar se nas outras caravanas o menino estava. Ele está com fulano, ele está com fulano. Na verdade não estava com ninguém. Lá à frente enlouquecem. Vem que o menino não está. Volta algumas pessoas, entre eles Maria e José, para procurar. Procuram por vários, dizem até 3 dias. Eu encontro no templo. Maria fica doida: meu filho, por que faz isso com sua mãe e com seu pai? Mas que pai? José é seu pai? Você não sabe que eu nasci para tratar dos negócios do meu pai, aquele que está no céu? Que dificuldade para uma mãe ouvir isso, né? Que dificuldade para uma mãe ouvir isso. Ela sabia que aquele menino tinha algo especial. Lógico, foi avisada, mas também aquele menino continha em sua sapiência tudo o que for escrito até aquele momento. Muito mais que os sacerdotes, os doutores da lei. E aquilo ia dar problema, porque sempre há ciúme e competição entre a humanidade. Nós competimos e temos ciúme de tudo. Olhe para você, como nesse dia mesmo você competiu com alguém ou teve ciúme de alguma coisa. Nós temos que nos libertar desses vícios, porque esses vícios fazem com que a gente extrapole o ego, extrapole o nosso orgulho. Bom, eles voltam. Jesus pede um trabalho para José na sua carpintaria, e ele vai florescendo o seu trabalho terreno, até que um dia José já estava falecido. Eles vão até Canaã, numa bodas, num casamento de uns amigos, e lá o vinho acaba. Era vergonhoso, era muito vergonhoso para a família, num casamento de 7 dias, não ter vinho no segundo. Falariam até a morte daqueles, sobre aqueles dias, porque era a maior vergonha por uma família judaica, além de outras, mas
digamos, numa festa, acontecer isso. E Maria interpola Jesus e fala: filho, faz alguma coisa. Eu sei que você tem poder para fazer isso. Ele tenta argumentar: não, mãe, não é minha hora. Mas ela deve ter olhado com aquele olhar de mãe, e ele cede. Já que vamos começar o ministério, comecemos celebrando, com festas. É lógico, é a união, estava sendo a celebração da união do céu e a terra, naquele momento, do milagre da água em vinho. E esse homem continua dali para frente, começa a agregar apóstolos, muitos discípulos, mais de 150 discípulos, e começam a andar pelas arredondezas da Judéia, Galiléia, Samaria, entre outros, pregando a sua mensagem de amor. Um dos evangelistas disse que ele desceu o monte, o outro disse que ele subiu, pouco importa. Se ele subiu, desceu, ou se ele falou o sermão da monte uma única vez, nós não sabemos. Mas que ele abriu a boca e disse: bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino de Deus. Lá ele também disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Também disse: bem-aventurados os brandos e passivos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericordiosa. Bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Entre outras. Diz também: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Não putrefique seus corpos, brilhem como o vosso Pai brilha. Sedes perfeitos como o vosso Pai o é. Vós sois deuses. Poderias fazer o que eu faço e muito mais. Só tem um detalhe: esqueceram de nos avisar que o Deus que habita em mim é o mesmo que habita em você, e Ele tem poder. Ele tem o poder de modificar a tua vida. Ele tem o poder de fazer você construir uma nova jornada. Ele tem o poder de mover as montanhas, que nada mais é do que as nossas imperfeições da nossa vida. Claro que a seu tempo, como diz a espiritualidade, se você tem 5 defeitos graves, você escolher um e eliminá-lo durante a sua vida, você chegará em aplausos, mas desde que você não alimente os outros, porque nós alimentamos as nossas imperfeições todo o tempo. Em vez de nos livrar, ganhamos mais. Mas aí é conforme Jesus nunca disse: a tua fé te curará, a tua fé vai te salvar. Ele nunca falou em salvação. Ele fala: a tua fé transporta as montanhas, a tua fé te cura, e a você conforme as suas obras se julga. Bom, aquele homem vai crescendo, espalhando essa música de amor, até que o dia, no Monte das Oliveiras, ele é levado à carceragem. E nesse momento que Maria lembra, que estava lá lembrando do seu filho sendo levado, conforme os outros contaram, ela ouve um gemido fundo e olha para cima. É seu filho gemendo, chamando-lhe atenção. Ela olha para aqueles olhos, e aqueles olhos dizem, abrindo a boca: mulher, não chama de mãe, mulher. E olha para João dizendo: eis teu filho. E olha para João e diz, olhando para Maria: eis a tua mãe. Jesus ali acabaram de completar o quê? A quebra dos laços terrenos, dizendo: ame as mães que não têm filhos, ame os filhos que não têm mãe, amem-se como eu vos amei. É um entendimento para nós. E ela voltando ao corpo, naquele momento que ela ouve essas palavras, seu coração agoniza. Ao lado, um barbúrio. Ao seu lado esquerdo, um homem grita: desce daí, Messias. Desce, ó Rei dos Judeus. Não é o que diz a placa em cima da sua cruz? Em cima da cruz de Jesus havia um escrito: Yeshua Nazaré, Rex Judeus, né? Ou Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. O famoso hino. Desce daí, Rei dos Judeus. Salva nós, manda esses romanos embora. Você tem poder para isso. Era Gestas, o bandido. Mas do outro lado alguém dizia assim, ao seu lado direito: não liga para ele. Não liga para ele, mestre.
Eu acredito que você tem esse poder de curar-nos, de ajudarmos, de nos libertarmos, mas em outro mundo. Eu acredito, mestre, que tu pode me ajudar. E eu estou arrependido, sinceramente, de tudo que eu fiz. E Jesus disse para ele: hoje mesmo, em verdade vos digo, tu estarás comigo no paraíso. É lógico. Ele foi salvo, seus pecados foram perdoados? Claro que não. Hoje tu estarás comigo no paraíso, e de lá tu construirás uma nova estrada. Uma nova estrada. Pois o arrependimento sincero, a confiança em Deus, é o começo para pavimentar uma nova estrada na sua vida. E como eu vejo que você está com arrependimento sincero, sim, eu vou te ajudar a você criar um novo caminho para você. A você criar um novo caminho para você. Maria, ela não tinha um defeito, que nós consideramos defeito, mas para ela não era, que é mentir. Todo mundo, desculpe, é o inverso. Nós mentimos por muitas coisas bobas, mas Maria era incapaz de mentir. E vale remeter esse pensamento, que eu às vezes coloco, às vezes não. Quando eles estavam na carroça indo para o Egito, havia o quê? Barragens militares ali, né? Havia o quê? Tropas que controlavam ali a fronteira. E quando Maria está chegando com o menino, o que acontecia com as famílias? As famílias escondiam as crianças, né, daquela perseguição de Herodes, dentro de sacos de coisas assim, nas carroças. E o que os romanos faziam, ou as milícias do templo, quando chegavam, viam o bebê chorando, eles jogavam fogo, queimavam tudo. Ou se não, eles perguntavam. Quando eles cismavam, eles pegavam lanças e perfuravam tudo, para logicamente matar as crianças. Quando Maria chega com José e a família ali naquela passagem, que o soldado a interpola, ela diz: aí atrás, naquele saco está o meu menino, ainda menos de um ano, chamado Jesus. Ela não mente. E o soldado começa a olhar para ela com raiva, com muita raiva. O soldado olha para ela com uma raiva e diz: saia daqui, sua mulher. Porque a mulher era mal vista, né? Sai daqui, sua mulher mentirosa. Que mãe que entregaria um filho? Cabe uma lição para a gente voltar onde nós estávamos. Se uma coisa começa errada, com certeza vai dar errado. Se uma coisa começa certa, com certeza ela vai dar certo. Se uma coisa começou errada e você tenta remendar, é mentira. São atos, você está sublinhando, escondendo. Você está criando todo um artifício em volta de você para manter aquilo que vai te cobrar um dia. Por isso que o arrependimento sincero, como o de Dimas, é necessário, para que dentro de você consiga pavimentar alguma coisa nova. Então, errou, tente argumentar, arrumar a casa, põe um ponto final, paciência e confiança em Deus, e vai buscar um novo caminho. Pavimente uma nova estrada, porque dessa vez pode dar certo. Não deu, porque você fez alguma coisa errada, tudo bem, ponto, tente de novo. Tente acertar as contas, porque a gente às vezes é mal com alguém, faz parte da natureza humana, mas desculpa e perdão existem. Não guarde mágoa, não guarde rancor, se libere desses sentimentos que te levam ao ódio, porque é uma pavimentação errada. Tente fazer certo. Novamente, ele olha para o céu. Pai, ó Pai, ou Eli, Eli, por que me abandonaste? As pessoas levam essa frase de uma forma, Jesus estava recitando o Salmo, se eu não me engano é o 22. Era o 21. É 21, é um. A mesmo que eu ande pelos vales da sombra, é o 21, não é? Ninguém sabe. 23, não, 23. Pode ser o 23, então esse é o 22, que é o Salmo profético da chegada do Messias. Estava escrito em toda a bibliografia anterior, Elias, Malaquias, Jeremias e companhia, que ele faria isso. Então ele está recitando para se cumpra a profecia. No seguinte instante ele fala: ó Pai, perdoe-nos, porque não sabe o que faz. Nós não sabemos mesmo. 2000 anos depois da vida do mestre, nós só fazemos burrada. Só fazemos burrada. Bom, temos acertos? Temos. Mas poderíamos ter muito mais se nós vivenciássemos esse humano que foi Jesus em nossas vidas.
nós experimentássemos mais o que devemos. Novamente ele diz: ó Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Diz que ali houve um vácuo, o céu se escureceu, se ouviu um som de explosão. Jesus cai, perde a cabeça. Alguém vai ali e coloca um pano de linho em sua cabeça. Ele ainda está pendurado. Um homem muito grande, de 1,40 m alguma coisa, um soldado romano, começa a pular para ver onde estão os seus soldados. E ele sempre pulava, porque ele era baixinho. Ele comandava 10 soldados, e naqueles dias estava trabalhando lá. Ele vai até a beirada da crucificação e espeta uma lança entre as costelas do mestre, da onde sai sangue e água. E as pessoas acham que ele era ruim. Não, ele não era ruim. Esse é Longinos, ou comprido, que você conhece como São Longuinho, seu achar deu 3 pulinhos. Esse homem faz isso para se cumprir a profecia, onde o Messias não teria nenhum osso do corpo quebrado. Jesus nunca houvera quebrado nenhum osso. E como que era o final da crucificação? Eles quebravam os joelhos, para que a pessoa sucumbisse sobre o próprio peso e morresse asfixiada se ainda estivesse viva. Para que Jesus não tenha os joelhos quebrados, Longinos faz essa etapa. O corpo é descido, já estamos quase na hora do Shabá. É outro pano de linho envolvido em seu corpo, ele é carregado até uma tumba. Aqui é o Getsemane, ou o lugar onde se espremiam as azeitonas de José de Arimateia para fazer o azeite. Aqui é o Jardim de Rosas de José de Arimateia. Gente, Jardim de Rosas era comercial, viu? Não era só um jardim, não. Aqui estão as tumbas de José de Arimateia, que ele havia cavado na roça. E aqui está o Gólgota, era bem pertinho. José de Arimateia empresta aquele túmulo, não for usado ainda, recém-escavado. E Jesus é levado até esse lugar. Lá seu corpo é colocado deitado. E dizem que pelo menos mais de 15 soldados romanos rolaram uma pedra de moinho. Até fecharam, mais de 15 homens, devia ter mais que isso, bem mais que isso. Uma pedra de 6 ou 7 toneladas. Colocaram à frente, fechando a entrada desse túmulo. Cravos romanos colocados nas laterais, passado cordas grossas e selado o selo imperial para que não, lacrado, né? Para que nem abrisse. Todos vão para casa no Shabá. Estavam com medo ainda. E fica 2 soldados romanos à porta desse túmulo guardando. Bom, no domingo de manhã vai uma caravana até o túmulo para terminar o quê? O enterro. Eles iam pedir para alguém rolar a pedra, lá eles iam passar bálsamo no corpo e tal. Mas chegam lá, a pedra está jogada longe, muito longe. As cordas estilhaçadas de uma explosão para frente. Nesse sentido. Não há ninguém, nem os 2 coitados dos soldados romanos. Quem quiser saber da história desses soldados, leia o livro Ressurreição, o livro católico, ou assista um filme. Tem a história deles, que são perseguidos por Clávios, e Lúcio, que são os 2 que vão fazer. Clávios e Lúcio são os 2, vamos dizer assim, inquisitores, mandados por Pilatos para descobrir o que aconteceu ali na morte de Jesus. E esses 2 soldados vão pedir abrigo lá no Sinédrio, porque a condenação para quem falhasse era... Eles vão se abrigar. O filme tem, para quem não gosta de ler, tem um filme, chama Ressurreição. Bom, todos vão embora. Por quê? Eles achavam que os romanos haviam roubado o corpo. Lógico, se você tira o corpo, não há sepultura, não há peregrinação. Você não cria um Marte. Eles vão subir o corpo de Jesus. Mas uma mulher não acreditou. Uma mulher dizia, ele disse que ele ia voltar. Todos voltam, mas essa mulher não. É Maria de Magdala. Ela vai até o Jardim de Rosas, onde vê um jardineiro trabalhando. Olha para esse jardineiro e fala: jardineiro, tu viste meu mestre? E ele vira e vem de frente a ela, mas ela não conhece no primeiro momento, até que ela vê que é Jesus. Mas é um Jesus diferente. É um Jesus diferente que ela não conhece, mas sabe que é ele. E ela vai correr para ele e fala: não corra para mim agora. Fica onde está. Eu ainda não estive com o Pai, eu não estou limpo. E aí, se a gente pegar o credo católico,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Jesus houvera descido à mansão dos mortos. Para quem quiser acompanhar toda essa história, Evangelho de Bartolomé, Evangelho apócrifo de Bartolomé ou Barnabé, é uma excelente leitura. Mostra o que aconteceu nessa descida aí, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Mas vá e avise aos outros que eu estou vivo e eu vou voltar a aparecer a eles. Ela chega na casa toda alegre: eu vi o mestre, ele está vivo, eu vi. Já tem gente gritando lá. Apareceu para você, né? Não esqueça que Madalena era ex-prostituta. Como apareceu para você? Não apareceu para a mãe dele, para João, para qualquer um de nós. Vai aparecer para você. Mas aí a Santíssima abraça ela e fala: eu creio. Se você disse que meu filho está vivo, eu creio que ele está. Alguns dias depois, ou 3 ou 4 dias depois, eles estão ali comendo e esse homem aparece. É Jesus entre eles, na sua forma esplendorosa. Pede ali de comer. Me dê um pedaço, passa o pão. Então, ela come com os apóstolos, conversa, dá diretrizes e como apareceu, desaparece. Nesse dia não estava Tomé. Tomé chega, fala o que eles tiveram. Tomé começa a xingar a todos que são mentirosos. Como que o mestre apareceria? Ele estava morto, houveram abandonado a todos. E eles estavam com essas piadas com ele. Não bastou muito tempo. Enquanto Tomé pega um pedaço de peixe, janelas e portas trancadas, um homem ao lado dele fala: Tomé, pode me dar um pedaço? Ele toma um tranco, é o mestre do lado dele. Como ele estava ali, vivo, comendo peixe? E ele se atira aos pés e diz: obrigado, eu creio em ti, enquanto toca nas feridas. Eu creio em ti. E Jesus solta: felizes serão aqueles que não verão a mim, mas crerão. Somos nós. Talvez vimos a época de Jesus, mas não lembramos. É bom lembrar, porque às vezes nós éramos do outro lado da história. Mas sim, eu creio em ti, e aquele que crê, confia em mim, viverá para sempre, ele mesmo disse. Nós temos que entender isso. Passou mais um tempo, esse homem teve mais algumas aparições, ao total 8, até que lá em Betsaida ele ascende aos céus sobre uma palestra de João. Muitas testemunhas, mais de 500, ouviram ascender entre as nuvens do céu e sumir. Cada um vai buscar alguma coisa. João ganha um pedacinho de terra ali em Éfeso, uma cidade próspera romana, onde ele monta uma casa e vai buscar Maria. Jesus houvera falado. Ele lembra que Jesus disse: vai cuidar da mãe, e ele vai buscar Maria. Essa casa era chamada de casa à beira do caminho, onde se faziam muitas coisas, se atendiam quem fosse cristão ou não, que pedisse ajuda, marginais da sociedade ou não. Um dia um leproso pede abrigo no final da tarde. Maria o atende. Ele entra, ela tira todas as suas bandagens, passa bálsamos, coloca umas bandagens novas, dá a ele um prato de sopa quente e um lugar para dormir. No outro dia, quando ele vai sair, ela lhe dá um pedaço de comida para levar. Ele sai gritando: mãe, ó mãe, tu não és só a mãe de Jesus, tu é a mãe santíssima. Tu é a mãe santíssima de toda a humanidade. E sai gritando, para que todos ouvissem. E daí esse lugar ficou conhecido como a casa da mãe santíssima. Que tem uma história interessantíssima, mas não vê um caso, que são mais 1 hora de palestra e eu já estou estourando. Bom, e aí ela foi passando as datas de sua vida, aniversário após aniversário, já estava octogenária. Lá em Roma, Nero era um ditador, um imperador romano, e as barbaridades que cometiam em nome do seu filho, ela ainda não entendia. Como que eu perseguiam até aquele momento? Como ainda matavam em nome dele? Ela não entendia, esse ponto ela não conseguia entender. E ela está de cabeça baixa, sentada naquela escada à beira do caminho, sua cabeça baixa, triste. Ela ouve passos, alguém se aproximando, mas ela nem levanta a cabeça. Não que ela não ajudaria, mas só vinham tirar. Todo dia alguém vinha lhe pedir alguma coisa, ninguém lhe dava. Ela ia ajudar, lógico, de coração. Mas aquele dia ela sentiu uma energia diferente. Era muito diferente. E quando ela olha, ela vê um sorriso que ela não via há muito tempo. Um sorriso resplandecente. Era seu filho. Era Jesus.
que estava ali em corpo, olhando para ela. O primeiro ato que ela teve foi atirar-se aos pés. Ele a pega no ar, a coloca sentada, ajoelha a seus pés, olha nos seus olhos e diz: mãe, eu não sou digno que tu chegue perto das minhas sandálias. Eu que vim te buscar, e ajoelha a seus pés. Sim, eu não sou digno que tu serás a minha rainha dos anjos aqui na terra. Tu, mãe, agora pode escolher do seu destino aquele que tu quiser. E Maria vai se transformar no quê? Na benfeitora daqueles que atentam contra a própria vida. Uma das coisas mais difíceis de se controlar no mundo espiritual. E ele fala: vou avisar João que tu acabaras, que eu vim te buscar. Mas Maria se vê solta, leve, toda bela, não é mais aquele corpo carcamado com o tempo, carquejado. Ela se vê com seu manto brilhando, na sua pele lisa, na juventude ali, quando era nova, que estava com seu filho. E ela lembra daqueles cristãos que estão morrendo em seu nome em Roma. Logicamente, o pensamento da gente nos leva aonde a gente pode estar, e ela se vê sobre Roma, em cima do Coliseu. Lá abaixo, uma gama de cristãos que seriam levados às feras. Esses cristãos estão em agonia, tremendo, chorando a toda sorte de fluidos deletérios, de qual a população romana que está ali para ver a morte absorve, quer aquela absorver toda aquela agonia. Nero também está lá, sentado em seu trono dourado. Maria olha aquilo, no meio ela vê uma jovem que está sofrendo como todos. Ela desce, vai ao ouvido dessa irmã e fala: cante, minha filha, cante o salmo, mesmo que eu navegue pela sombra, mesmo assim eu confiarei em ti, que tu me abrigarás. Mesmo assim eu clamo por ti. E ela começa a cantar. Os outros ao lado também começam a cantar. Há uma energia se modificando, uma egrégora positiva sendo criada. O do lado, o outro, o velho, a criança, todos começam a orar, a clamar. A misericórdia de Deus vai se invertendo o estado emocional. Não há mais tristeza, não há mais medo, não há mais aqueles fluidos do qual todos se absorviam. Nero percebe, dá o sinal para que as feras fossem soltas. Elas vão, há muitos dias não comiam. Leões, tigres, jaguares, leopardos e outras tantas criaturas vão dilacerando aqueles corpos, um a um. Mas conforme eles vão desencarnando, não há medo, não há tristeza. Aquelas almas que vão saindo, aqueles espíritos que vão desgrudando da forma carnal, vão ascendendo ao manto da mãe, que está lá aberto, recebendo a todos. E quando a última pessoa desencarna e seu espírito ascende, eis que vem o Mestre, olha nos olhos de todos ali, e eles ascendem ao céu, deixando naquele dia um rastro de luz sobre o Coliseu, que dizia: Ave Cristos, os que morrem por ti te saúdam, e Deus os abençoe. Palma para Jesus, né? Ele merece. Se o meu irmão bater palma para Jesus, todo mundo. Vamos agradecer que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, que me deu essa língua de falar demais. Nossa, eu falei para não. Bom, eu peço perdão, desculpa se alguém, que é uma palestra que a gente cita algumas coisas, então pode pegar no íntimo de alguém aí, né? Essas partes mais da crucificação, então eu peço perdão, desculpa se eu causei algum problema com alguém. Vamos agradecer que nós estamos aqui novamente reunidos. É um prazer estar com vocês, e o Mestre nos disse: onde estarás reunido, eu estarei convosco. Então, muito obrigado, Jesus, pela sua companhia, energética com nós, que está aqui nesse momento, para ajudar-nos a entender o teu Evangelho de luz. Dai-nos a graça e as bênçãos nesse momento,
para que a nossa psique, a nossa cabeça abra aos seus ensinamentos, para que a gente possa buscar dentro de nós frutos positivos para colher dessa árvore que plantamos mais bênçãos, mais vitórias, mais caridade, mais empatia, mais benevolência. Pedir a Maria que, da mesma forma que cobriu aqueles cristãos, nos cubra com o teu manto, ó Mãe de encanto e louvor. Nos ajude a perceber e retirar do nosso espírito toda a mágoa, todo o rancor, todo o dissabor. Nos ajude a entender que nós temos que ser empatas, nos colocar na situação do outro, para poder ser caridosos conosco e com o outro. Nos ajude a entender que esse amor que você tem pela humanidade é o mesmo amor que Cristo pregou: amai-vos como eu os amei. Faça de nós berços da caridade, instrumentos da vontade da seara de Cristo, para que nós possamos ascender e buscar aquilo que nós somos: luz, como nosso Pai é, luz. Sejamos luz, e para isso sigamos o roteiro, o Mestre Jesus. Que assim seja.